Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje estreamos um novo cenário e também damos as boas-vindas a um novo apoiador cultural no programa, a loja Objeto de Cena, que junto com a Casa 10 Ambientes de Cruz Alta proporcionou este novo cenário ao nosso programa. Hoje nós vamos falar no Sala de Estar sobre uma febre que vem tomando conta dos adultos, os livros anti-estresse. Será que eles funcionam mesmo? Será que é possível se desestressar pintando? Quem vai nos ajudar a entender tudo isso é a psicóloga Adriana Espigolon. Em instantes. Esse fenômeno dos livros anti-estresse é bem recente aqui no Brasil e mesmo com pouco tempo já tem um grande número de fãs. E é claro que as livrarias estão sabendo aproveitar muito bem este momento, esta febre que vem tomando conta dos adultos. Uma pesquisa mostrou que no mês de abril, dos 10 livros mais vendidos aqui no país, 5 eram desse segmento. As pessoas realmente estão apostando nessa nova febre, né, Adriana? Seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, é um prazer te ter aqui. Obrigada, Lu, o prazer é todo meu. Obrigada. Então, como é que fica essa aposta em livros anti-estresse? Será que a gente pode dizer que isso funciona mesmo ou é mais uma maneira de colocar um produto no mercado um pouco mascarado, Adriana? O que acontece, né, Lu? Essa técnica, ela não é uma novidade, né? O processo, né, de pintar, de utilizar cores, ela vem, as artesãs, por exemplo, né, elas usam a pintura, a técnica de artesanato das mais diversas formas, para se desestressarem, né, para ocuparem o tempo, enfim, até para a questão de sobrevivência mesmo, né? Bom, o que acontece, né? Livro anti-estresse, ele está mais ligado numa bela jogada na realidade de marketing comercial. Sim. Né? Por quê? Porque o que acontece? Quando a pessoa olha, né, aquele nome, livro anti-estresse, ela fica automaticamente condicionada a comprar. Para quê? Para tentar se desestressar. Se desestressar. Se desestressar. É uma ansiedade em deixar de ser ansioso. Eu até tenho aqui um comentário de um editor britânico, o Michael O'Mara, que falou que a grande sacada desses livros é ter na capa as palavras anti-estresse e antiterapia, que é isso que chama a atenção das pessoas para que elas consumam os livros. Exatamente. A gente vem num processo, num mundo que, primeiro, né, muito comercial. Então, as pessoas têm essa falsa ideia de que acham que se comprarem um livro anti-estresse, se desestressarão. Num certo ponto de vista, e para algumas pessoas, Lu, isso pode funcionar? Funciona, né? Mas não é para todas. Não é para todas. Então, é uma coisa meio que mascarada, porque uma coisa a gente tem que analisar. Se as pessoas que têm um índice elevado de estresse, elas muitas vezes buscam alternativas para não ter que buscar um profissional, como fazer atividade física e outras atividades que sejam prazerosas e desestresse. Mas a ajuda de um profissional nesse momento é sempre muito bem-vinda e é importante, né? É importante porque eu gosto muito de entender os termos, né, das palavras. O que significa o estresse? A palavra estresse, né? O estresse, ele é necessário para a gente. Por quê? Porque nos coloca numa posição de cuidado, de autocuidado, de enfrentamento. Né? Então, o que acontece? Isso vem lá do nosso passado primitivo, né? Em que se eu ficasse esperando ali as coisas acontecerem, eu ia ser comido por um tigre de bengala, enfim. Então, eu precisava me mover. O estresse serve para isso. Só que o botãozinho do estresse, ele tem que ser ligado quando necessário e desligado. Né? O que está acontecendo com a gente?
Não desliga. A gente não desliga. Aham. A gente não desliga nunca. Então, assim, por exemplo, né, até nas situações em que tem que ser prazeroso, em que tem que ser gostoso, em que tem que relaxar, eu me coloco numa posição já de estresse. Eu vou fazer uma jantinha para os amigos. Tem pessoas que 15 dias antecipados da janta já estão sofrendo, né? Porque tem que comprar tal coisa, aí se eu não conseguir tal coisa, ai meu Deus, se não ficar bom, e se as pessoas não gostarem... Tu entende? Então, assim, a gente vem nesse processo de tudo é motivo para eu me descompensar, né? E aí, o que acontece? Vem né, uma grande sacada que faz assim, isso aqui vai te desestressar. Pode funcionar para ti, pode não funcionar para mim. Sim. Né? Aí, eu tenho que descobrir o que me deixa estressado? Por que o meu botãozinho nunca desliga de estresse? Isso está muito ligado ao autoconhecimento. Exatamente. Por quê? Eu posso, né, pegar o livro de pintura, né, se isso me causar relaxamento, que não é para todas as pessoas. Agora as pessoas estão se culpando porque não conseguem relaxar com o tal do livro anti-estresse. Tem alguns relatos de algumas pessoas que... Eu vou pegar o livro aqui para mostrar para o pessoal lá de casa. A gente tem... eu tenho o Jardim Secreto, que é o mais famoso de todos eles, né? Aqui tem algumas partes aqui que estão pintadas, que eu pedi emprestado para uma amiga que comprou o livro, E ele tem bastante detalhes, e a gente percebe assim que são detalhes pequenos, né, e que as pessoas também se ocupam, né, tem que ter um poder de concentração muito grande para fazer também. Então, esses detalhezinhos, algumas pessoas vêm se queixando que estão se estressando. Então, quer dizer, o propósito do livro, que é desestressar, não está cumprindo a sua função, né? Por quê? Porque a gente estamos numa sociedade, Lu, em o que acontece, né? As coisas são muito fast. Então, isso demanda tempo, demanda paciência. Eu tenho um equipamento na minha mão em que eu dou um clique e eu acesso tudo que eu preciso. Aí não. Aqui não. Aí tu precisa produzir, tu precisa se colocar em conexão. Né? Quando ele funciona, né, como um processo terapêutico, não. Ele auxilia, mas para quem consegue entrar num processo, como, por exemplo, algumas pessoas, a meditação funciona muito bem, para outras não. Sim. Nós temos pessoas, por exemplo, que fazem uma atividade física. Né? Por quê? O que a gente quer na realidade? É produzir hormônios positivos. Nós somos uma bola química. E a nossa química é alterada pelas situações do ambiente, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fica muito ligado, né, a gente produz adrenalina. Sim. Tá? O que a maioria das pessoas não sabe é que da adrenalina, muita adrenalina, a gente vai produzir um hormônio que se chama cortisol. Já ouviu falar dele? Sim. Cortisol é o tal do hormônio do estresse, né, que provoca muitas situações complicadas dentro da gente, né? Que nos dá aquela sensação da ansiedade, da taquicardia, da falta de ar, do suor, é o cortisol, que em pequeno prazo provoca essas sensações. A longo prazo, sendo depositado, problemas cardíacos, problemas renais, né? E uma série de outras doenças psicossomáticas. O que acontece, né? Quando a gente começa a fazer algumas pessoas, né, esse ato repetitivo do desenho, da cor, eu vou trocando o hormônio. Né? Então eu vou parando de produzir adrenalina, vou baixando a minha respiração, né, a minha frequência cardíaca, e com isso eu paro de produzir o cortisol e começo a produzir os hormônios do bem-estar. Serotonina, dopamina, que é a sensação essa da tranquilidade. Né? De estar bem. De estar bem. Só que, para algumas pessoas isso funciona. Para outras não. Para outras não. Me diz uma coisa, essa questão de pintar, que parece uma atividade um tanto quanto infantil, né? Ela ajuda os adultos de certa forma? Tem alguma relação em fazer um resgate da infância ou não tem relação nenhuma?
esse ato de pintar aqui desses livros? Não seria esse o propósito? Não, a relação do resgate, na realidade, o que é? É um processo lúdico, né? É um retornar ao lúdico, só que eles são desenhos, são extremamente elaborados. Sim. Porque se a gente fosse pensar em retornar, tu teria uma página em branco. Para desenhar. Né? Para desenhar, para colocar o que a gente chama de projeção. Né? A projeção é o quê? É colocar as nossas coisas através de um desenho. Né? Ali ele é extremamente meticuloso. Tu imagina que uma folha daquelas ali são, não faço ideia, 800 microfolhinhas para você pintar. São bastante. Então assim, não é voltar à infância, porque ele já vem com metas estabelecidas, né? Ele é só mais uma função assim, ó, de trabalhar com as cores, né? De se desligar um pouquinho, funciona num processo, né? Que não acontece da noite para o dia. Quem está muito estressado, é muito ansioso, não pensa que em 1 dia, 2 dias pintando vai resolver. Vai se sentir melhor, né? É um processo que tu tem que fazer, se for bom para ti, 30 minutos por dia, né? E aí tu vai começar a perceber que aquele é o teu momento de relaxar. Como o teu momento de relaxar pode ser voltar daqui do campus ouvindo uma musiquinha. Esses são os teus momentos de relaxamento. Mesmo que tu esteja fazendo atividade de dirigir, ali tu também está fazendo atividade. Também trabalhando áreas do teu cérebro, tu entende? Cada um vai encontrar as formas para poder se desestressar. Isso tem muito a ver com o autoconhecimento, né? Porque as pessoas hoje em dia, com essa vida muito corrida e cheia de tecnologias, né? Elas acabam não parando para se observarem, né? Exatamente. E isso poderia ser uma boa ferramenta para as pessoas, de repente, ter aquele tempinho, né? Fazer aquela questão interna, assim, eu com eu mesmo, né, agora somos só nós aqui, vamos, né, pensar na vida, enquanto eu pinto, eu penso nos meus problemas, penso que eu poderia ser mais cautelosa em determinadas situações, isso pode acontecer? Pode acontecer, né, só que os desenhos, eles te dão um certo foco. Né? Então, assim, o pensar sobre as suas coisas é muito mais intenso, né? Pensar e falar, né? Sim. Quando tu perguntasse ali, ele pode funcionar como... Quando tu fala, eu vou mostrando mais uns desenhos lá para o pessoal de casa, ele pode esse aqui funcionar, não tem nada pintado. Como um processo de terapia, o que acontece, né? Ele está mais ligado a um processo de meditação. Porque quando tu trabalha com desenho repetitivamente, se alguém te chama, por exemplo, faz o teste, pinta um dia, né? A pessoa te chama, o que você estava pensando? Não, eu estava longe. Na realidade, nem é feito para pensar, né, sobre as suas coisas, é para desligar. É para desligar. Só que alguém que, por exemplo, já tem características perfeccionistas, por exemplo, né, gosta de tudo certinho e a coisa do rápido tem que ser para ontem, que é o do ansioso. Quer pintar um livro em um dia. Quer pintar o livro em um dia e começa a se angustiar, porque isso vai, né, te deixando incomodado. Sim. Numa certa medida, é interessante tu trabalhar isso. Isso o livro ajuda a tu trabalhar como controlar essa necessidade de ver tudo pronto. O desenho não te deixa fazer isso. Tu vai pintar ele de uma forma bem obsessiva. Olha isso aqui. Dá uma olhada. Dá uma olhada, né? Não, e aí aqui tem a questão das cores também, né? Porque as pessoas pintam, né? E elas não usam 1, 2 cores, elas querem uma variação de cores. Exatamente. Que é uma coisa legal. A cromoterapia, ela é interessante, assim, né? Então, muito tu pode avaliar em relação a como está o teu humor, muito ligado à relação das cores, né? Tem as cores que são cores que o nome já diz, cores vibrantes. Por que elas são vibrantes? Porque elas vibram. E as cores que te causam uma certa... né, um acolhimento, a gente coloca nas paredes da nossa casa, né? Então, se eu quero ter mais, quero relaxar, eu vou colocar azul, eu vou colocar tons mais, né? Sim. Então, as cores também funcionam nesse sentido, mas ele é um coadjuvante, Lu. Né? Isso não vai, se você é uma pessoa estressada, tu vai abrir o livro e já vai querer terminá-lo. Né? Ele te faz o quê? Tu se dar conta. Mas existe muita coisa por detrás disso, né? Por que eu sou tão ansioso? Por que estou tão ansioso? Por que não consigo desligar o meu botão da ansiedade? E aí são coisas que só a terapia vai poder te ajudar.
Nesse caso, a terapia é o mais indicado, realmente. Exatamente, né? A terapia para, bem como tu falasse, o autoconhecimento. Né? O que desencadeia em mim a ansiedade? Porque uma demanda de ansiedade, ela é importante, né? E é necessária, né? E é normal, até um certo limite. Sim. Né? Então, aquele ali, ele vai te ajudar a relaxar, se for isso que te relaxa. Eu tenho pacientes, crianças no consultório, que é muito interessante, assim, né? A criança nos dá... adultos, né? A gente consegue avaliar a criança, consegue perceber coisas no adulto também. Sim. Tem crianças que são extremamente hiperativas, ansiosas, né? Que não conseguem sentar e desenhar. Não conseguem pintar, não conseguem se concentrar para fazer aquilo. Se tu entrega uma argila para ela, algo que ela precise mover, apertar e colocar a energia nela em algo que ela consegue, é um outro processo. Se criança trabalha com água, com algumas crianças, é ali que ela canaliza a energia dela de ansiedade. Adultos são a mesma coisa. A mesma coisa. Tem gente, por exemplo, que vai... Você já deve ter ouvido falar disso, assim, que quando vai malhar, por exemplo, vai fazer musculação, depois que malhou, aquilo dá um relaxamento tão grande e que ela precisa dormir. Ela precisa dormir. Tem gente que não. Tem gente que quando malha, fica drenado e vai trabalhar. Então, para tu ver como cada pessoa tem as suas individualidades. Não adianta a gente colocar todo mundo, não, a minha amiga comprou o livro, eu vou comprar também. Sim. Você funciona diferente. Né? Cada pessoa vai ter um funcionamento. A gente tem que encontrar a nossa forma de relaxar. Que para mim me relaxa. Não é ir na onda do modismo. Exatamente. Uma coisa que eu percebi é que esses livros aqui todos têm muito esse apelo da questão da natureza, assim, é tudo muita flor, muita borboletinha. Esse aqui que a gente tem, por exemplo, é as borboletas encantadas, ó. Tem muita borboleta, flores, né? Tem o jardim secreto, temos as cores da floresta. Então é tudo muito bichinho, muito natureza. Isso tem alguma relação para trazer um bem-estar ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Poderiam ser casinhas para a gente pintar, poderiam ser prédios, carrinhos, né? Tem alguma influência essas gravuras ou não? Sabe que tu falando agora me dei conta de uma ironia do cotidiano que a gente vem vivendo. Eu pinto folhinhas, eu pinto borboletas, mas eu tô aqui, ó. Eu não me levanto para olhar para as borboletas, para ir até a praça, perto do verde que tu tá pintando ali, tomar um mate, fazer um processo de meditação, estar em contato com essa natureza. Com essa natureza ali. Que ali é gráfica. Né? A gente está cada vez se afastando mais do real, né? E aqui, né? Ou é no celular. Né? A gente está num processo que a gente não faz isso aqui, ó. Bom, então eu vou olhar uma borboleta de verdade. Eu vou contemplar a natureza. Eu vou ali fazer um matinho. Eu li relatos de alguns especialistas que disseram que acreditavam que essa terapia de pintar seria uma coisa interessante e legal, porque tira as pessoas muito desse meio da tecnologia. Mas quer dizer, eu continuo fechada num mundinho. No teu mundinho. Né? Eu não estou aberta às pessoas se aproximarem de mim. Então é muito melhor eu sentar e tomar um chimarrão e conversar com um amigo do que eu ficar pintando. Né? Numa certa medida, é mais uma forma de me individualizar. E eu penso, né, que hoje nós estamos muito individuais. Né? Tu passeias aqui pelo campus, tu deve ver, né? Todo mundo conectado, todo mundo olhando para aquele aparelho, ninguém mais, né? Ontem eu estava vendo até uma reportagem sobre os assaltos, né, a celulares, por quê? Porque as pessoas estão na rua... Estão sempre olhando para o celular. Olhando para um celular, né? Então, o que acontece? As pessoas não se trocam mais, né? Elas não conversam mais. Por quê? Porque a gente está deixando de exercitar essas coisas. E isso faz falta. Lavoisier dizia, se a gente não exercita, atrofia. Atrofia. Então, o que acontece? E se eu não exercitar a fala, o trocar com o outro, a comunicação, olha, a gente está discutindo e a gente está conversando e tu vai dizer uma coisa que eu vou discordar, vou me sentir um pouquinho frustrado, mas vamos lá, a gente está exercitando. Não, ali eu fico ali.
Tô fechado no mundo. Né? Na minha redoma, no meu livrinho de natureza, a natureza tá ali fora ali, tá ali naquela praça, mas eu fico ali, fechado, né? Então assim, ó, quanto isso é positivo? Que contato, que natureza eu tô tendo, que contato é aquele? A gente tem que se perguntar, a gente tem que se perguntar. Sabe que tem um dado interessante que eu encontrei, Adriana, que nos dá muito ao entender daquilo que tu falaste lá no começo, que isso é uma grande sacada de marketing, olha só. Um dado que mostra que no período de volta às aulas, lá do começo do ano, as vendas de lápis de cor cresceram 15%. Depois que esses livros viraram febre aqui no Brasil, que começou ali por abril, né? O crescimento das vendas de lápis de cor cresceram em 135%. Olha que dado absurdo, de 15% para 135%, né? Que tanto que os fornecedores não estavam dando conta de atender as demandas de venda, porque as pessoas, a caixinha de lápis de cor mais vendida é a que tem 48, não é aquela que tem 12, nem 24, é a que tem 48, porque as pessoas querem o quê? Variar as cores, né? Então isso mostra que realmente as pessoas acreditam, né, que um livro como esse, que tem é um recurso barato, possa ajudar, né? E bem no fim isso acaba sendo até uma grande ilusão para as pessoas. Olha, tem noção da porcentagem? Né? Aí tu imagina assim, ó, não, a competição já começa aí, né? Então assim, ó, eu não posso me contentar com uma cartelinha de 12 cores. Não, tem que ser 48 cores. Né? Então, e aí sim começa. E o meu desenho tá, né? Esses dias uma amiga me falava que existem grupos já, né, nas redes sociais para ensinar técnicas para pintar melhor. Já não é mais relaxamento. Sim, tá vendo competição daí. Já é uma competição, já é que, né, o lápis, eu tenho 48 cores, eu tenho mais opção. Como eu disse, a gente está vivendo numa sociedade, Luiz, isso é muito assustador, né, em que eu acho que eu consigo comprar o que eu preciso. Isso Bom, não então é real. tá ali, ó. Tá ali a minha salvação. Um livro anti-estresse. Lembra do nome, da marca do nome? Um livro anti-estresse. Pronto, vou resolver. Isso não é novo, né? A gente tem pessoas que, enfim, se eu comprar aquele sapato, eu vou me sentir realizada. Se eu comprar um carro maior, ou aquele carro, agora eu vou ser feliz. A gente tem uma tendência a buscar no externo. Se eu tiver sociedade de consumo, se eu tiver, eu vou ficar feliz. E não é. Não é isso. Não é. É o autoconhecimento, estar bem com si mesmo, né? E é difícil. É difícil. O autoconhecimento é uma coisa difícil. E aí por isso que eu vou para os externos. É um processo dolorido, né? Exato. Mas eu acho que as pessoas têm que aprenderem a conviver. Tudo tem o bom, tem o sem dor e tem o com dor, né? Então tudo tem que ter esse aprendizado, né? Adriana, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Já acabou o nosso tempo, nosso editor está nos chamando lá que o nosso tempo estourou. Foi muito bom poder conversar mais um pouco contigo. Eu vou deixar o telefone da Adriana aqui na tela, quem quiser entrar em contato com ela para, né, ter algum esclarecimento, tirar alguma dúvida, que possa estar fazendo, tá bom? Tá bom. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, que foi um prazer. Antes da gente encerrar, eu vou passar para vocês algumas sugestões de livros para vocês que ficaram interessados, tiveram curiosidade e quiserem experimentar essa técnica. O livro mais famoso entre os anti-estresse é O Jardim Secreto, de autoria de Joana Basford. A obra tem 96 páginas e custa, em média, R$30. Outro livro bem colocado na lista dos mais vendidos é A Floresta Encantada, também da mesma autora, com 84 páginas e custa R$ 29,90. Nossa última dica é o livro Jardim Encantado, de autoria de Sophie Leblanc. O livro tem 129 páginas e custa cerca de R$30. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana eu volto com mais um tema interessante para a gente conversar. Tchau, tchau!